Você já percebeu que as pessoas que pensam demais raramente parecem felizes? Por que será que a inteligência, em vez de um presente, frequentemente se transforma em um fardo? Desde pequenos ouvimos que conhecimento é poder. Mas, e se a verdade for exatamente o contrário? E se quanto mais você pensa, pior a vida se torna? Imagine, quanto mais você analisa, mais falhas percebe. Quanto mais você antecipa, mais você se preocupa. Quanto mais busca sentido, mais percebe como é escasso aquilo que pode ser encontrado. Schopenhauer acreditava que a inteligência não traz felicidade. Ela a destrói. O pensamento, quando não tem freio, não nos traz paz. Ele nos traz sofrimento. Mas por quê? Porque essa habilidade que nos separa dos outros seres vivos, nossa capacidade única de pensar profundamente, tantas vezes nos leva ao desespero e não à alegria? E mais importante ainda, existe alguma saída para esse labirinto? Esse é o paradoxo da inteligência, um pesadelo do qual poucos conseguem escapar. A sociedade nos ensina que inteligência é a chave do sucesso. Pensar, analisar, entender. Tudo isso supostamente nos traria controle sobre a vida. É uma ideia reconfortante, sugerindo que quanto mais soubermos, mais fácil tudo será. Mas Schopenhauer foi direto ao ponto. Para ele, a inteligência, longe de ser fonte de poder, é muitas vezes fonte de sofrimento. O problema é simples. A mente nunca se satisfaz. Soluciona uma questão, imediatamente cria outra. Cada situação é esmiuçada, transformada num labirinto de possibilidades e dúvidas sem fim. Aquilo que é simples para outros, para o pensador, se torna uma prisão de incoerências e alternativas. No lugar de facilitar decisões, o excesso de pensamento as torna ainda mais difíceis. O inteligente se perde diante de incontáveis opções. Enquanto os impulsivos decidem rápido, quem pensa demais hesita, questiona e se sabota. O resultado? Paralisia, não poder. As escolhas nunca parecem simples, e a mente, exausta, começa a se voltar contra si mesma. Até nos relacionamentos, o pensar excessivo pode ser uma maldição. O pensador percebe nuances, mudanças no tom, inseguranças ocultas, interpretações que ninguém mais percebe. Mas, nessa busca por sentido, se distancia ainda mais das pessoas que deseja alcançar. Schopenhauer viu claramente. A inteligência não liberta, ela acorrenta. Ela transforma cada novo entendimento em um novo peso. No fim, muitos percorrem a vida atrás de conhecimento, achando que isso trará controle. Mas quanto mais se pensa, menos se vive. A mente deveria ser uma ferramenta, usada quando conveniente e posta de lado quando não serve mais. Só que para quem pensa demais, ela jamais silencia. Nunca está satisfeita, nunca se contenta. Soluciona um problema, encontra dois outros em seguida. A mente, inquieta, acaba tornando simples situações em dilemas eternos. Pequenas escolhas demandam horas de reflexão. Conversas banais viram enigmas insondáveis. Felicidade é analisada até não sobrar nada genuíno. O excesso de pensamento não resolve problemas. Ele cria problemas que nem existiam. O impulsivo até erra, mas aprende com a experiência. O pensador tenta prever e aperfeiçoar tudo antes de agir, e muitas vezes nem age. É aí que a inteligência pode se transformar em uma prisão. Tudo parece controlável, mas na prática, o pensador se tranca numa cela feita de dúvidas e incertezas. Cada momento vira uma oportunidade de analisar, não de viver. Schopenhauer enxergava isso como uma tragédia do pensamento humano. Para viver mais, às vezes é preciso pensar menos. O mundo favorece quem aceita as coisas como são, sem grandes questionamentos. A maioria flui pela vida guiada por instinto, rotina, crenças herdadas, e encontra um tipo de paz nesse conformismo. Mas o pensador não aceita nada facilmente. Percebe detalhes, questiona certezas, revela falhas que os outros simplesmente ignoram. A consciência profunda é um tipo de sofrimento. Não apenas revela a beleza, mas descortina também a feiura,
o paradoxo, o fracasso inevitável das coisas. O pensador nunca consegue usufruir do momento sem analisá-lo. Felicidade vira cristal frágil. Relações, puzzles de imperfeições. Prazeres simples perdem o sabor. E vai além. Não consegue olhar para a sociedade sem ver manipulação, hipocrisia, ciclos históricos que se repetem. O progresso para ele é uma máscara tênue. Atrás dela, tudo permanece igual. Enquanto outros ignoram essa realidade, o pensador não consegue fechar os olhos para ela. Esse excesso de percepção leva à exaustão emocional. Não é só o peso do saber, mas a incapacidade de desligar. A mente absorve tudo, queira ou não, até sufocar a possibilidade de descanso. Schopenhauer viu nesse fardo a verdadeira maldição da inteligência. A percepção constante que não liberta, aprisiona. O paradoxo é profundo. Quanto mais o pensador entende, mais ele duvida. De si, do mundo, dos próprios sentimentos. Enquanto outros agem sem hesitar, ele hesita até para sorrir, calculando o impacto de cada palavra, gesto ou emoção. A autopercepção extrema é ao mesmo tempo força e armadilha. Permite crescer, mas pode asfixiar. E esse autoquestionamento se infiltra em tudo. O pensamento não só analisa o mundo, analisa a si mesmo. Pergunta-se como é visto, como é entendido, como será lembrado. O que deveria ser natural vira um cálculo, uma performance. Até a alegria se torna análise. Até o riso, um evento a ser explicado. Isso aprofunda o rompimento com o mundo. O pensador sente que ninguém percebe a realidade como ele percebe. As conversas se tornam superficiais. O pensamento precisa ser filtrado para não soar estranho. Sente-se cercado, mas distante. O desejo não é ser superior. É encontrar conexão verdadeira, um encontro real de ideias. Como é raro, sobra o silêncio. A busca pela verdade vira obsessão. O pensador desconstrói tudo. Religião, tradição, propósito, sentido. O que era firme desmancha ao toque da análise. Ele descobre que o sentido às vezes não é encontrado, é inventado. E ao perceber isso, torna-se quase impossível acreditar novamente. A inteligência, então, traz consigo a inquietação existencial. Quanto mais aprofunda sua visão, mais percebe a arbitrariedade, a ausência de propósito definitivo na existência. Todos os sistemas, crenças, metas, não passam de invenções humanas. O universo é indiferente, simplesmente existe. Esse saber pode ser libertador e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Schopenhauer acreditava que a mente deseja respostas, mas a realidade nunca entrega. Alguns buscam refúgio na arte, na filosofia, na criatividade. Outros se perdem no niilismo, esmagados pelo peso da incerteza. No final, só resta escolher. Continuar buscando respostas que não existem ou, enfim, aprender a soltar a necessidade do controle. Se pensar demais traz sofrimento, existe saída? Será possível encontrar paz ou nossa mente estará sempre presa nesse redemoinho? Schopenhauer sugeria: a fuga não está em pensar cada vez mais, mas em aprender a parar. A mente sem direção buscará sempre um novo enigma, uma nova preocupação, um novo caos para organizar. Mas em algum momento, o pensador precisa decidir. Seguir para sempre na espiral da dúvida, ou simplesmente parar. O segredo está no desapego, e não na ignorância. Schopenhauer via a arte, a música, a contemplação da beleza como escapes genuínos para o pensador. Momentos que não precisam ser explicados, apenas sentidos. Uma música não exige explicação, ela simplesmente cala a mente, ainda que por instantes. Outra rota. Disciplina. Os grandes pensadores da história se apoiavam em rotinas rígidas, não para se limitar, mas para evitar que os pensamentos consumissem tudo. A estrutura limita o excesso, obriga a ação onde antes havia paralisia. A inteligência não pode ser desfeita, a mente nunca esquecerá o que já viu,
mas pode aprender moderação, pode redescobrir que o pensamento é ferramenta, não sentido para toda a vida. O erro não está em pensar, mas em deixar o pensamento ditar cada passo. O mundo não recompensa quem pensa mais. Ele recompensa quem aprende a parar de pensar e começa, de fato, a viver. Gostou desse mergulho no lado sombrio da inteligência? Então aproveite e inscreva-se no canal para mais reflexões profundas. E se você sente que pensa demais, acompanhe nossos próximos vídeos. Quem sabe a resposta que você busca está no próximo episódio. Até lá!